Esse cara precisa ser titular na Copa. Que é um cara que eu não reputo como reserva, não. Ele pode ser reserva no começo, mas acredito que ele ganha posição na Copa do Mundo. Essa análise foi perfeita, cara. Eu acho que não vai funcionar. O Ancelotti tem que se ligar nisso na Copa do Mundo. Será que vai servir para definir o time da estreia uma semana depois? Será que o Ancelotti vai pensar em mexer? Não pode dar mole nisso na Copa de jeito nenhum, cara. É porque os problemas têm que começar lá, não começar já aqui, antes de viajar. Mano, eu acho que você percebeu, mas a seleção brasileira titular não foi capaz de fazer um jogo bom contra o Panamá no primeiro tempo. A questão é que muitos jogadores reservas se destacaram demais no segundo tempo que o Brasil deu show, e alguns deles eu acho que merecem até vaga de titular na Copa do Mundo, mano. Por exemplo, o Rafinha não vem jogando nada na seleção brasileira. Então vamos ouvir o que a mídia tá falando sobre essas questões. Eu não sei se você vai concordar, mas a seleção brasileira do segundo tempo foi bem melhor do que a seleção do primeiro tempo. Mas por que aconteceu isso? Foi uma despedida bonita da seleção antes de partir para a Copa do Mundo. Ficou evidente a enorme diferença dos dois times. O Panamá é fraco, mas algumas coisas muito boas aconteceram. O que, Vini Júnior no primeiro tempo foi o grande nome. Mas vamos pensar para frente. Eu acho que na cabeça do Ancelotti, o time que começou é o que deve iniciar a Copa contra o Marrocos, entrando apenas Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga. Mas o segundo tempo foi muito bom de se ver. E muita gente está pedindo passagem, principalmente Danilo do Botafogo e Igor Thiago. Ryan, Endrick e Paquetá foram outros que levantaram o dedo para o Ancelotti. Agora é viajar e treinar bastante e esperar o jogo do próximo sábado contra o Egito. Um adversário que está classificado para a Copa e de um nível muito bom. Será que vai servir para definir o time da estreia uma semana depois? Será que o Ancelotti vai pensar em mexer? Futebol é futebol e na seleção brasileira tá todo mundo querendo espaço, tá todo mundo querendo jogar. Esses caras todos são titulares em seus times, exceto o Danilo do Flamengo, que foi convocado sem ser titular, né? Esses caras são titulares nos seus times e eles querem jogar. Então é natural que haja uma disputa por posição e eu acho que esse jogo deixa como legado essas 3 disputas que estão na nossa enquete. Esses 3 jogadores que estão na nossa enquete vão abrir uma certa contestação em relação ao time titular. O Danilo no meio de campo em relação à presença do Bruno Guimarães, que é um fixo com o Ancelotti, mas que nesse momento, nesse fim de temporada, joga menos do que o Danilo do Botafogo. Tava machucado, o Bruno. O Ryan com o Luiz Henrique, porque na verdade os dois são reservas. O titular é o Estevão e o machucado não tá. Sim. O titular não tá machucado. Então pode ir pra qualquer um dos dois. E eu acho que o Ryan, pelo que fez hoje, abre essa disputa com o Luiz Henrique. E o Paquetá com o Matheus Cunha, porque o Ancelotti quer um Matheus Cunha bem, cara. Que eu acho que não vai funcionar. Assim, Matheus Cunha e Rafinha, do jeito que o Ancelotti quer que eles joguem, eu acho que vai ser difícil. Um Paquetá como jogador de meio de campo que preencha mais, pode ser que leve vantagem. Então, pro jogo contra o Egito, eu voto na enquete, bota os 3, testa os 3 com o resto dos titulares. O Danilo no lugar do Bruno Guimarães é maluquice. No intervalo, a seleção brasileira mudou todos os jogadores, né? E o Panamá não, foi mudando com o tempo, então eles estavam mais frescos, né? Como gosto de dizer hoje em dia, eles estavam melhores fisicamente para desempenhar. Só que essa paz que o Casão falou que tá trazendo foi por causa do segundo tempo. Não foi por causa do primeiro. Com toda certeza. O primeiro tempo foi um jogo, e a gente assistiu o jogo inteiro aqui, eu e o Casão. Foi um jogo muito mais equilibrado, vamos dizer assim, para não dizer outro termo, né? Mas muito mais equilibrado do que a gente esperava. Inclusive a posse de bola, né? Inclusive a posse de bola, um pouquinho maior pro Panamá no final do primeiro tempo, né? Então, o PVC trouxe uma coisa também que me preocupa, e a gente debateu aqui assistindo o jogo, que é o quê? A compactação do time. O time com esses 2 meio-campistas e 4 atacantes fica um time vulnerável, fica um time espaçado, principalmente no meio de campo, um espaço muito grande para Casemiro e Bruno Guimarães terem que ocupar. Por isso que a gente vai debater muito mais ainda, por isso que, na minha opinião, e na opinião do Casão também, o Danilo vai ter que entrar nesse time. E o Ancelotti vai perceber, em algum momento da preparação, ou até ela já, quando começar a Copa do Mundo, ele vai ver que ele vai precisar de ter ali o Danilo, mais um meio-campista, para equilibrar esse time do Brasil. E essa formação que o Carlo
Ancelotti tá cismado em fazer, mano, eu acho que ele tem que mudar urgentemente. Mas assim, são situações opostas. O pessoal, teoricamente titular, já entra com o pé mais em cima, tem mais receio de machucar. Os reservas, eles querem mostrar serviço, querem ganhar posição. E o time do Panamá já estava desgastado. O primeiro tempo do Panamá foi muito bom, então o time estava desgastado. Eles aproveitaram isso e aproveitaram bem as oportunidades, todo mundo entrou bem no jogo, que entrou, o Igor Thiago, o Ryan e o Paquetá, né, que é um cara que eu não reputo como reserva, não. Ele pode ser reserva no começo, mas acredito que ele ganha posição na Copa do Mundo. Fazer um último amistoso, né, antes de viajar para a Copa do Mundo, e você ganhar de 6-2 é o ideal. Né? O primeiro tempo foi mais ou menos, o segundo tempo foi mais legal, tem jogadores que se destacaram, como o Ryan, o próprio Paquetá e o Danilo, que eu gosto muito do Danilo. Mas o interessante era terminar esse início de programação no Brasil para ir para a Copa assim. Porque a experiência que eu tive não foi assim em 86. Do primeiro Nós jogamos tempo, a última partida contra o Chile, em Curitiba, no Pinheirão, empatamos 1-1. O Tele tinha acabado de cortar o Renato, a torcida gritava Renato, vaiou a seleção brasileira, inclusive fui eu que fiz o gol de empate aos 80 minutos do segundo tempo. Valeu, e nós viajamos com aquela confusão do Leandro que não chegou, não foi para o aeroporto. Então viajar para a Copa em paz é a melhor coisa para começar um trabalho, porque os problemas têm que começar lá. Pro Egito, não já começar já aqui, novo. antes de viajar. Em 86 eles começaram aqui, antes de viajar. Rapaziada, e aqui o Globo Esporte deu notas, né, para todos os jogadores da seleção brasileira que atuaram hoje contra o Panamá. Vamos lá, Alisson, nota 7 pro Alisson, tá? O Ederson 6.5. Eu achei o Ederson um pouco mais seguro, tá? Um pouco mais, assim, não muita coisa, diferença. Acho que essa nota podia ser 6,5 pro Alisson e 7 pro Ederson. Muita gente tava até no estádio falando que o Alisson falhou no gol do Panamá. Gente, impossível defender aquela bola que desviou. Wesley Ibanez, nota do GS 6,5 pro Wesley e Ibanez 5.5. O Wesley é aquele negócio, é correria total, mas eu acho que ele peca um pouco no pensar o jogo. Isso falta o Wesley evoluir. Ibanez 5.5, assim, o Ibanez tá ali, acho que não foi mal, mas também não foi bem, né? Jogou, deu pro gasto. Bremer 5, até porque no segundo tempo a seleção brasileira pouco foi atacada, né? Eu acho que tá bom. Douglas Santos 6. Douglas Santos 6 e Alexander 5.5. Eu acho que os dois foi a mesma coisa. Se for analisar quem foi melhor, eu acho que foi a mesma coisa, cara. Acho que eu daria nota 6 pros dois aí. Léo Pereira 5.5. Eu acho que tá de bom tamanho. O Léo Pereira jogou a partida toda, né? O Bremer jogou meio jogo. Eu acho que o Léo Pereira jogou um pouco mais, então no 5.5 tá bom. Ryan 7. Ele entrou no segundo tempo, mas ele fez o gol e depois deu uma sumida, né? Então eu daria um 6.5 aí pro Ryan. Casemiro 7,5. Cara, eu tenho uma resistência com o Casemiro porque eu acho... O Casemiro é monstro, joga muito. Muito importante na seleção, mas eu acho ele muito lento. E algumas vezes isso me incomoda. Não sei se vocês têm essa impressão também. Fabinho 5.5. Eu achei que o Fabinho entrou bem, tá? Entrou bem, eu daria um 6 pro Fabinho. Bruno Guimarães, eu achei ele abaixo. 5.5, mas eu achei ele bem abaixo dos últimos jogos que ele atuou pela seleção brasileira. 5.5 ficaria ali no 5.5 mesmo. Danilo 5, Danilo jogou, deu pro gasto também, não fez nada de errado, mas também não fez nada de muito diferente. Então, 5 eu daria um 5.5 ali pra ele também. Luiz Henrique, aqui que tá, cara. Eu acho que o Luiz Henrique ficou devendo demais nesse jogo que ele começou como titular. Dá 4.5 pro Luiz Henrique, eu acho que tá de bom tamanho. Não conseguiu fazer tanta diferença igual ele vinha fazendo entrando no segundo tempo. Agora ele teve a oportunidade de entrar direto, né? Mas pra mim foi muito abaixo. Danilo Santos 8. Ele jogou, entrou bem no segundo tempo e tal. Mas
8 eu acho demais, tá? Daria uma nota 7,5 pro Danilo Santos. Matheus Cunha 5, eu acho que o Matheus Cunha ele sobrou na disposição, mas faltou técnica, qualidade no jogo dele. Eu acho que 5 tá de bom tamanho também. Lucas Paquetá 8, ele ficou com a mesma nota do Danilo, mas eu acho que o Lucas Paquetá foi melhor que o Danilo, tá? Eu acho que ele jogou melhor. Deixou alguns jogadores do Brasil várias vezes na cara do gol. Algumas vezes, se você parar pra pensar, foi umas 4 vezes ali em passes absurdos. Inclusive o gol do Danilo Santos foi um passe do Lucas Paquetá. Sem contar que o Lucas Paquetá fez um gol ainda. Então ele ficou com a mesma nota aqui que o Danilo Santos, 8, mas pra mim o Paquetá teria que ficar com 8, 8,5, tá? Vini Júnior jogou bem, isso é uma notícia muito boa pra seleção. 8, acho que tá de bom tamanho também. Acho que 8,5 estaria melhor, porque fez um gol e deu uma assistência, né? Endrick que foi abaixo, mano, também achei ele abaixo, 4,5. Eu tava contando com o gol dele, mas não saiu, ele foi abaixo. Rafinha muito abaixo, rapaziada, muito abaixo, muito mesmo. 4,5 tá de bom tamanho. Igor Thiago foi bem com as limitações que ele tem, né, com a bola no pé, mas foi bem. Nota 7 tá bom. E o Ancelotti 5, não foi... Ele vai ter que repensar nessa questão da formação e essas notícias que ele teve no segundo tempo de algumas atuações muito boas de alguns jogadores da seleção. Será que ele vai ter que mudar? A gente vai ter que observar o próximo duelo, que vai ser contra o Egito antes da Copa, mano.